Olá pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva especial sobre desenvolvimento. Pois é, já tem alguns programas que nós estamos conversando sobre maneiras, né, de se trabalhar o texto. Já falamos sobre formas de introdução, falamos sobre questões voltadas ao senso comum. Pô, super bacana. Essa temática é legal, hein, gente? Tem muita gente aí que na hora de produzir o texto dá aquela enrolada ali, se atrapalha com o senso comum. Falamos sobre isso também. E no nosso último programa falamos sobre desenvolvimento. Diferentes formas de você que está se preparando para um concurso público trabalhar o desenvolvimento do texto, um aspecto bem importante. Falamos sobre isso, né? A maior parte, o maior percentual de nota, o maior peso da nota vai recair sobre desenvolvimento. Afinal de contas, é a parte em que você vai colocar os argumentos, em que você vai consolidar aquele ponto de vista que está sendo trabalhado e que está sendo defendido em todas as linhas disponíveis na proposta de redação. E hoje a gente vai fazer mais o que cai na prova discursiva sobre desenvolvimento, como trabalhar o desenvolvimento, parte 2. Como nós combinamos ao término do nosso programa anterior, neste, né, falei, vamos fazer sim, vai ser bacana. Vou te apresentar outras 3 formas de construir o desenvolvimento, que considerei bacanas, acho que vale a pena dividir isso com você que acompanha todas as novidades do canal da prova aqui no YouTube. Vamos lá então, porque eu separei aí 3 possibilidades, 3 fragmentos que exemplificam outras formas de trabalhar o desenvolvimento. Então, vamos dar uma olhadinha lá, corre lá, né? O que cai na prova discursiva hoje vai falar sobre o desenvolvimento do texto, parte 2. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com outras formas, outras possibilidades, né, de trabalhar o desenvolvimento, de construir essa importante parte do seu texto. Então, como trabalhar o desenvolvimento, parte 2. Então, vamos lá, né? A primeira possibilidade que eu vou mostrar para você é uma das que nós, professores de redação, costumamos considerar das mais difíceis, que é a contra-argumentação. É a mais difícil porque exige bastante cuidado, jogo de cintura da parte de quem vai escrever. No entanto, é a mais prazerosa de se ler, porque a contra-argumentação consiste em quê? Olha que legal! Você desconstrói a argumentação que você vai refutar. Então, você desconstrói uma argumentação para poder consolidar a contrária a ela. Então, é um processo bacana, exige bastante atenção, é possível de ser feito, lógico, que é por que é difícil? Porque exige bastante cuidado, porque você precisa encontrar a falha, onde você vai desconstruir um argumento contrário àquele que você vai defender para validar o seu ponto de vista. Vamos dar uma olhada no exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Olha só, o que a contra-argumentação aí está mostrando, ó. Na medida, fragmento aí de um texto da Cacilda Lanusa, ok? Então, o que ele está defendendo, ó? Na medida em que a caça é proibida no Brasil, não se pode admitir a existência de uma Associação Brasileira de Caça, nem de lojas de caça e pesca. Um novo capítulo da Constituição Brasileira proíbe essas atividades. Caça não é esporte, porque esporte pressupõe igualdade de condições entre os contendores, um conhecimento prévio de ambas as partes, das regras do jogo e a existência de um juiz que faça cumprir essas regras. Então, onde é que a gente percebe essa contra-argumentação aí? Cacilda foi quem redigiu esse texto, a referência aí de onde o exemplo foi retirado está aí para você poder verificar, né? Veja que aí o autor, ele parte de um outro texto para refutar, né? Quando ele começa lá dizendo, a caça é proibida no Brasil, então, eu não posso ter uma associação de caça. Uma associação para quê? Se o que seria o objeto de defesa dessa associação já é proibida. Então, se eu não posso ter uma associação, eu também não posso ter as lojas. Por quê? Porque eu estou falando que a caça é proibida. Então, quando ele afirma ali que não se permite, ele desconstrói a existência da associação, ele desconstrói a existência da loja para defender a sua perspectiva. Não é esporte. E por que não é esporte? Porque o esporte pressupõe N outras coisas. Então, olha que bacana que é a argumentação por, o desenvolvimento, melhor dizendo, por contra-argumentação. Você parte de uma outra perspectiva, de um outro viés argumentativo, para poder desconstruir. Então, é isso que está sendo feito nesse exemplo.
primeiro tipo de desenvolvimento dessa nossa parte 2. Outra possibilidade é você trabalhar o desenvolvimento por comparação. Gosto bastante desse tipo de desenvolvimento. O que a gente tem nesse fragmento aí para poder avaliar, para poder observar como ele se constrói? Ó. Existem várias diferenças culturais entre os Estados Unidos e o Brasil. Nas relações entre os governantes e a nação, no Brasil, por exemplo, predomina a ideia de que aqueles seriam os donos do país, podendo fazer o que quiserem, como criar novos impostos todos os anos, trocar de moeda, etc. Enquanto nos Estados Unidos e mais recentemente no Japão, após a derrota na Segunda Guerra e a adoção de novos valores, predomina a visão de que os governantes são apenas funcionários públicos, mesmo que importantes, que somente existem para servir aos cidadãos. Então veja, estabelece aí uma comparação entre duas realidades. E vamos aproveitar aí e comparar como era antes, né, de janeiro de 2016, como é agora. Está sobrando um assento, vamos tirar esse assento aqui, ó. Esse assento aqui está sobrando, ok? Às vezes a gente está ali na pressa e o corretor, pá, joga. Não dá muito certo, me lamento aí. Então, essa ideia sem assento, ok? Vamos tirar, deixar bem bonitinho aqui. Isso. Não tem assento mais por conta do novo acordo, professor. Então, vamos voltar ali à ideia da comparação. Onde é que está a comparação? Estados Unidos, realidade americana, realidade brasileira. E aí ele começa a estabelecer ali, ó, a relação entre os governantes e a nação. Como é no Brasil, como é nos Estados Unidos. Então, no Brasil, predomina a ideia de que aqueles seriam os donos do país, aqueles os governantes, né, podendo fazer o que quiserem, criar novos impostos, trocar moeda. País americano. E mais recentemente, Japão. Então, ele estabeleceu aí Brasil, Estados Unidos, Japão, colocando de forma equiparada ali a Estados Unidos, né? Predomina a visão de que os governantes são apenas funcionários públicos, mesmo que importantes, que somente existem para servir aos cidadãos. Uma visão diferente. Então, estabeleceu uma comparação. O que o William Vicentini está defendendo no texto dele vai passar por esse tipo de analogia. Então, a comparação também funciona de um jeito bem legal. E observa que para fazer a comparação não ficou indo, voltando, indo, voltando, indo e voltando, né? Estabeleceu um paralelo de um jeito enxuto, bacana. A gente diz que é um paralelo mais limpo. Por isso, diferente seria se a pessoa colocasse no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim. Já no Brasil, assim. Então, fica esse bate e volta, não fica legal no texto. Aí estraga a construção aí do desenvolvimento por comparação. E para a gente terminar, né, desenvolvimento por dados estatísticos. Então, aí a gente tem um outro exemplo do Vidal, e ele diz o seguinte, ó, dados estatísticos funcionam muito bem nos textos, gente. Por quê? Porque contra fatos, não argumentos, contra dados também não. Então, quando você coloca os dados, uma coisa bem importante, não pode esquecer, precisa sempre citar fonte, tá? A gente sempre precisa de fonte. Cuidado, aqui a gente está com o fragmento, mas é evidente que ao longo do texto, a fonte, ela acaba sendo citada. Então, uma dica importante, não se esqueça de citar a fonte, ela é bem importante para esse tipo de desenvolvimento. Ó. No período entre 1920 e 1972, a United, meu inglês é um troço absurdo, United States Steel, eu acho, sob o nome de Companhia Meridional de Mineração, exauriu o minério de bom teor de manganês do Morro da Mina, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Extraiu 14 milhões de toneladas de minério bruto, dos quais 13 milhões foram transmigrados para o país, sede da empresa, ficando no Brasil o buraco. Então, veja, está trabalhando com dados, né? O que não está aqui, mas está no restante do texto, de onde esse fragmento foi extraído. Precisa citar a fonte. Senão, quando você coloca, achei legal deixar isso aqui justamente para alertar para isso. Se você coloca dados no seu texto e você não diz de onde esses dados surgiram, o que vai acontecer? O seu avaliador vai dizer, tá, como é que você sabe? E você vai ter um prejuízo, em vez de você ter um ganho trabalhando um tipo de desenvolvimento diferente, você vai ter um prejuízo em função de ter passado a informação pela metade, ok? Eram esses os 3 tipos aí de desenvolvimento que eu trouxe para nós olharmos, tá certo? Espero que você tenha gostado, está se apropriando de mais informação. Faça uso daquilo que você se sentir mais confortável para fazer na hora de redigir, mas o que é mais importante de tudo isso? Continue atento, continue estudando, continue acompanhando as novidades aqui e veja, né? Se a gente já trabalhou tipos de introdução, tipos de desenvolvimento, nosso próximo que cai na prova discursiva vai falar do quê? Da conclusão. Então, não perca, ok? Um beijo grande para você. Continue firme nesse propósito que é passar no concurso. E a gente se encontra no próximo que cai na prova discursiva. Até mais!